Batseba, a mulher que desempenhou um papel central no maior pecado do rei mais emblemático de Israel. Ela se tornou esposa de Davi e mãe do rei Salomão, o mais próspero da Bíblia. Antes disso, ela teve uma vida com outro homem chamado Urias. A história de Batseba se entrelaça com a queda de um homem identificado na Bíblia como alguém segundo o coração de Deus. Esse pecado parecia escapar aos olhos dos homens, mas não dos olhos de Deus. Neste vídeo você descobrirá o que a Bíblia realmente diz sobre Batseba, sua responsabilidade em tudo o que aconteceu e se ela foi uma vítima ou vilã nessa história. Assista até o final para entender. Mas antes, meus queridos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser avisado dos novos vídeos. De acordo com a Bíblia, Batseba era filha de Eliã e neta de Atinoel, o Gilonita. Seu nome provavelmente significa filha de um juramento ou sétima filha. Ela também é chamada de Batistuá no texto bíblico, que significa filha de abundância. Antes de se envolver com Davi, Batseba era esposa de Urias, um soldado do exército de Israel. Não há informações disponíveis sobre a vida pessoal de Batseba e Urias, ou seja, não sabemos como era o relacionamento entre eles. Tudo o que se sabe é que um certo dia Davi viu Batseba enquanto ela se lavava em um ritual de purificação. Naqueles dias, as forças israelitas estavam em guerra e Urias, marido de Batseba, estava no campo de batalha. Por outro lado, Davi, apesar de também ser conhecido como um rei guerreiro, não estava naquela batalha. Em vez disso, ele estava confortavelmente em seu palácio, com o coração e pensamentos vazios, desencadeando assim uma trama pecaminosa. Nesse momento, chegamos à parte mais complicada e triste da história de Batseba. A Bíblia diz que Davi viu Batseba do terraço do seu palácio, enquanto ela se lavava, e a desejou. E ele procurou saber quem era aquela mulher. E mesmo depois de receber a informação de que Batseba era filha de Eliã, um de seus melhores guerreiros, e neta de Atinoel, um de seus conselheiros mais próximos, e esposa de Urias, um de seus soldados mais leais, Davi decidiu seguir em frente, cedendo aos seus desejos e sendo dominado pelo pecado. Impressionado com a beleza de Batseba, Davi ordenou que ela fosse levada ao seu palácio, onde ela se deitou com ele, cometendo o pecado do adultério. Mais tarde, Davi descobriu que Batseba estava grávida. Ele tentou de todas as formas esconder seu pecado. Primeiro, ele procurou fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Para isso, mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém, na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Caso isso acontecesse, o soldado Urias acreditaria que a criança era fruto do seu relacionamento com Batseba. No entanto, Urias, um homem de princípios e lealdade, recusou-se a desfrutar de qualquer conforto enquanto seus companheiros de batalha estavam lutando no campo. Ele preferiu dormir do lado de fora do palácio, em vez de desfrutar das comodidades oferecidas a ele como soldado. Diante dessa recusa, Davi recorreu a um plano ainda mais sinistro. Ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a luta era ainda mais intensa, na esperança de que ele fosse morto.
Davi tinha como objetivo eliminar Urias e encobrir seu pecado de adultério. Infelizmente, seu plano deu certo e Urias foi morto em combate. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa, e ela deu à luz a um filho. No entanto, a ação de Davi não passou desapercebida por Deus. Ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi com a sua transgressão. Natã contou uma parábola ao rei, na qual um homem rico roubava a única ovelha de um homem pobre. Ao ouvir essa história, Davi ficou indignado e declarou que o homem rico deveria ser punido. Foi quando Natã disse a Davi: "Tu és esse homem." Davi reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. Ele compreendeu o mal que havia feito não apenas a Urias e Batseba, mas também diante de Deus. Davi escreveu o Salmo 51, uma expressão sincera de arrependimento, ao qual ele pede a Deus perdão pelos seus pecados e uma purificação do coração. Embora Batseba tenha sido envolvida em um relacionamento adúltero com Davi, ela é apresentada principalmente como uma mulher que foi levada a uma situação difícil e que sofreu as consequências das ações de Davi. Após a morte de Urias, ela se tornou esposa de Davi e juntos tiveram o filho Salomão, que se tornou um dos maiores reis de Israel. A história de Batseba nos ensina sobre as consequências devastadoras do pecado e a importância do arrependimento e da busca pelo perdão. Ela também destaca a misericórdia e o amor de Deus, que, apesar dos erros cometidos por Davi e Batseba, ainda os abençoou com o nascimento de Salomão e permitiu que sua linhagem continuasse. Após esses eventos, a história de Batseba se entrelaça com a trajetória de Davi. Como mencionado anteriormente, ela se tornou esposa de Davi e deu à luz ao filho Salomão. Através de uma série de circunstâncias e intervenções divinas, Salomão foi escolhido para suceder Davi como rei de Israel. Salomão se tornou um dos reis mais sábios e prósperos de Israel. Durante o seu reinado, ele construiu o templo em Jerusalém, que se tornou o centro espiritual do povo israelita. Além disso, Salomão, conhecido por sua sabedoria e justiça, sendo famoso por seu julgamento sábio no caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. A influência de Batseba na vida de Salomão também é evidente. Ela foi uma mãe dedicada e uma influência positiva em seu desenvolvimento. Ela se empenhou em transmitir a Davi o desejo de que Salomão fosse seu sucessor no trono, o que acabou acontecendo. A linhagem de Davi e Batseba continuou através de Salomão e desempenhou um papel importante na história de Israel. Apesar do início tumultuado de sua relação com Davi, a Bíblia não descreve Batseba como uma pessoa de má índole. Ela parece ter sido uma mulher virtuosa e fiel, que enfrentou as consequências de uma situação difícil. Sua história nos lembra da complexidade da natureza humana e da capacidade de Deus de trazer redenção e propósito mesmo nas situações desafiadoras. Após a morte de Davi e Salomão, a história de Batseba não é mais mencionada na Bíblia. No entanto, seu papel na linhagem real de Israel teve um impacto duradouro. Através de seu filho Salomão, Batseba se tornou uma das antepassadas mais importantes de Jesus Cristo. Nos evangelhos do Novo Testamento, é registrado que Jesus era descendente de Davi, em Mateus 1, 6 a 16,
e Lucas 3, 23 a 31. As genealogias de Jesus são traçadas até Davi, e Batseba é mencionada como uma de suas antepassadas. Isso significa que Batseba desempenhou um papel significativo na história da salvação. Embora a história de Batseba tenha começado com um adultério trágico, Deus trouxe redenção e propósito ao permitir que ela se tornasse parte da linhagem que levaria ao nascimento do Salvador do mundo. A história de Batseba nos ensina que não importa o quão difícil seja nossa situação ou quão imperfeitos possamos ser, Deus pode nos perdoar, transformar e usar para cumprir seus propósitos. Ela é um exemplo de como a graça e a misericórdia de Deus podem superar nossos erros passados e nos capacitar a ter um impacto importante em seu reino. A história de Batseba nos convida a refletir sobre a graça de Deus em nossas próprias vidas. Ela nos encoraja a reconhecer nossas fraquezas, buscar o perdão e permitir que Deus nos regenere e nos use para a sua glória. Assim como Ele fez na vida de Batseba, Ele também pode transformar nossas histórias de dor e erro em testemunhos de sua graça e amor. Deus te abençoe grandemente. Te espero no próximo vídeo, se Deus permitir.